Então, pessoal, vamos aqui para a parte 2. Como eu havia falado, né? As pessoas com deficiência, ela precisa desse suporte, ela precisa de intérprete, ela precisa de material, ela precisa de professores capacitados, profissionais capacitados, que infelizmente o poder público não fornece. O número de pessoas com deficiência vem crescendo, né? Tanto a deficiência adquirida, né? Em decorrência a acidentes, desastre, coisa do tipo, como aquela deficiência que a pessoa já nasce, né? Com essa deficiência. Então, infelizmente, o poder público não tem aparato suficiente para cobrir todas essas deficiências. E é de suma importância que haja empreendimentos sociais nesse ramo, né, que façam, né, empreendimentos sociais nesse ramo. A APAE, por exemplo, é uma instituição que ela recebe incentivos públicos, mas ela não é uma instituição pública, né? Ela conta aí com apoiadores, ela conta com pessoas que querem empreender, né, no ramo social, né, para que haja essa interação completa, para que haja essa cooperação entre os segmentos. Como eu sempre falo aqui, vale salientar sempre que não é obrigação apenas do poder público, porque o poder público ele não vai conseguir abarcar todas essas condições, né? Então, assim, o poder público ele precisa dar suporte, mas a população, né, a sociedade em geral, as ONGs, as organizações não governamentais, precisam dar aparato, precisa dar suporte para as pessoas com deficiência, tá? Antes do estatuto, no Código Civil, né, continha o quê? Que as pessoas que tinham deficiência eram absolutamente incapazes. E isso levava um peso muito grande para a pessoa com deficiência. Né? Então, assim, elas eram consideradas incapazes e ela não podia praticar atos comuns da vida civil. E isso fazia com que a pessoa com deficiência se tornasse mais marginalizada. Não é? Então, assim, o que fazer para trazer essas pessoas para o centro, né? Para trazer essas pessoas aí para o núcleo da sociedade? É justamente isso, é justamente tratar ele de forma igual, né? É tentar equiparar, tentar trazer aí a igualdade. Mas quando eu falo em igualdade, não é igualdade em sentido amplo, tá? É igualdade específica, igualdade no sentido estrito, que é justamente aquela questão de tratar os iguais de forma igual e o desigual de forma desigual na exata medida da sua desigualdade, tá? Eu vou pedir para que vocês leiam aí o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que vocês façam um trabalho, que façam um resumo sobre esse estatuto, sobre a importância desse estatuto nos dias atuais, né? Quero que vocês coloquem aí a realidade também do nosso município. O nosso município ele conta com muitas pessoas com, por exemplo, síndrome de Down, tá? E essas pessoas com síndrome de Down, principalmente as pessoas mais velhas, não é? Porque as pessoas entre 19 e 50 anos é um número reduzido, tá? Cadastrado. Por quê? Porque os pais naquela época, lógico, ainda hoje existe preconceito, existe muito, mas os próprios pais naquela época não queriam mostrar para a sociedade que aquela criança era uma pessoa, que aquela criança ali tinha aquela deficiência. Então, acabava aqui escondendo essas pessoas. Esses dados foi o coordenador, né, o diretor da APAE que nos trouxe aqui, né, que me falou isso de forma pessoal, que as pessoas com deficiência nessa idade, elas são estigmatizadas, elas são escondidas, elas ficam ali sempre dentro de casa, porque a própria família tem vergonha de apresentar. E aí na vacinação que teve, que a APAE participou, a gente foi descobrindo essas pessoas aí com deficiência, com esse tipo de deficiência, né? Que é a deficiência, é uma síndrome, que é a síndrome de Down, tá? Então, quero que vocês comentem um pouco nesse resumo sobre a importância desse estatuto, se você concorda com ele, né? Se você concorda de deixar uma pessoa que tem uma deficiência ter plenos direitos aí, a gozar de plenos direitos. E eu quero que vocês coloquem, documente isso tudo, né, numa folha, e tire foto para mim ou no próprio WhatsApp, tá bom?
Vale salientar que eu preciso que vocês leiam esse estatuto, tá? Eu vou mandar alguns vídeos complementares para que a gente comece a discutir mais e falar mais sobre esse problema social que é a falta de acessibilidade, tá? O problema social não é a deficiência, o problema social é a falta de acessibilidade que o Brasil ainda tem, tá? Então, essas questões de Olimpíadas Paralímpicas, isso já é um grande avanço, né? Copiado aí de outras, né? Vindo aí de outras nações, né? Então, já é um avanço muito grande a gente colocar essas pessoas aí em evidência, mostrar essas pessoas, né? Mostrar que é diferente, que a gente precisa entender essa diferença, porque eu já fui professora de um aluno que tinha uma deficiência, uma síndrome, tá? E ele tinha uma série de doenças decorrentes dessa síndrome, né? E aí ele era matriculado em uma turma normal e eu me vi, foi a primeira turma que eu peguei, primeira vez que eu comecei a trabalhar em sala de aula, eu peguei uma sala que tinha uma pessoa com deficiência. E ela não enxergava direito, ela não ouvia direito, sabe? Mas ela era uma criança como as outras. E o que eu achei interessante foi que os alunos, que eu peguei, era o terceiro ano do ensino médio, mas a turma já vinha desde o início junta, né? Desde o primeiro ano. E o que eu achei interessante foi que as pessoas, os colegas dela, tratavam ela de forma igual. Dava tapa, ria, batia, um batia no outro, um tocava no outro, né? E assim, uma brincadeira saudável, claro, tá, gente? Uma brincadeira saudável. E eu percebia a naturalidade que aquelas crianças, aqueles jovens, tinha ao ver o colega, né? E essa naturalidade que a gente quer. Ou seja, aqueles jovens que estavam ali na sala de aula, eles foram privilegiados. Por quê? Porque sempre que ele vê uma pessoa com deficiência, ele não vai ter um choque, ele não vai ter medo, ele não vai ter receio, ele vai tratar com naturalidade. Então, perceba que a inserção de um aluno que tem uma deficiência dentro da sala de aula não faz só bem para o aluno, mas para toda a turma, para o professor, né? E aí é de suma importância, de uma importância absurda fazer essa inserção, colocar esse deficiente, essa pessoa com deficiência em sala de aula, no trabalho, né, na agricultura, na sociedade, tá bom? Gente, eu espero o trabalho de vocês, um grande beijo no coração, tá? E até a próxima!